Paz e graça a todos amados em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso estudo e desta vez iremos navegar no livro de Salmos, concretamente o Salmo capítulo 6. Então, dizer que este Salmo foi escrito por Davi, homem segundo a vontade de Deus. Davi, como nós sabemos, era pastor de ovelhas que depois se tornou rei de Israel. Davi dirige este salmo para o cantor moro. Em outras palavras, ele escreve este salmo para o mestre de música. É o primeiro dos 7 salmos penitenciais. Penitenciais, estamos a falar daqueles salmos em que o salmista humildemente percebe a sua difícil situação. Essa situação geralmente ou normalmente em virtude de ter pecado. Então Davi compôs este salmo ao qual descreve as ardentes evoluções de suas aflições ao tempo de seu sofrimento. Então espero com que este salmo possa nos ajudar de acordo com o que irei aqui trazer como interpretação. Vamos para a leitura do primeiro versículo do presente salmo, que é o versículo 1, que diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Bom, Davi inicia o seu cântico com uma frase muito interessante. Ele roga a Deus que não o repreenda na sua ira e nem o castigue no seu furor. Esse dito que Davi cometeu aqui, bom, Davi inicia o seu canto com uma frase muito interessante. Ele roga a Deus que não o repreenda na sua ira e nem o castigue no seu furor. Esse dito de Davi mostra que ele cometeu algum pecado ou fez algo que aborreceu a Deus. Não sabemos que pecado é esse, mas o seu pedido nos remete a um. Bom, com as palavras de Davi, não podemos pensar que ele está a negar a repressão ou está a negar a repressão de Deus e ao seu castigo, pois sabemos que Deus se ira contra o pecado e ele não pode contemplar a iniquidade. E quando os seus filhos pecam, ele os repreende. Então, com essas palavras, o que de fato Davi quer transmitir aqui? Então, vejamos o que Jeremias escreveu, né, no seu livro. Né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 24. Vamos lá para o versículo 24. Diz: Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Então, essa é a ideia que as palavras de Davi remetem. É a ideia que o Jeremias aqui nos traz. Então, ele não censura a Deus como se ele fosse um inimigo, tratando-o com crueldade, sem qualquer justa causa, senão que atribua a Deus o direito de repreender e castigar. E ele deseja e ora pelo menos que se ponha limites, não é, à punição que agora se lhe aflige. Então, esta aí é a petição que Davi aqui coloca nas suas palavras, né, ao dizer o que nós lemos no versículo 1. Ele não censura a Deus como se ele fosse um inimigo, tratando-o com crueldade, sem qualquer justa causa, senão que atribui a Deus o direito de repreender e castigar, e ele deseja e ora pelo menos que se ponha limites à punição que agora se lhe aflige. Em outras palavras, Davi está a dizer o seguinte: o Senhor deveras que mereço ser destruído e reduzido a nada. Mas quando me sentir incapaz de suportar a severidade da tua ira, não me
trates segundo meus merecimentos, mas ao contrário, perdoa os meus pecados mediante os quais tenho provocado a tua ira ou a tua ira contra mim. Então, em outras palavras, é o que Davi aqui pede a Deus ao dizer aquilo que lemos no versículo 1 do presente salmo. Então, esta é a petição que Davi traz aqui. Na tua vida, né, meu caro ouvinte ou caro amigo, qual é a tua postura quando em pecado ou em adversidade? Por acaso rebolas sozinho procurando de uma forma mecânica solucionar a sequidão da tua alma? Davi não fez isso. Davi buscou auxílio e clemência a Deus. Então, ele rogou pelo seu perdão, não com fingimento, mas com sinceridade, e Deus o livrou. Então, essa deve ser a nossa postura diante de um pecado, diante da iniquidade. Confessar a iniquidade com sinceridade e honestidade diante de Deus, pois Deus conhece os nossos corações. Então, essa aí foi a ideia que Davi nos transmite aqui no versículo 1. Agora vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Me acompanhe. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Davi invoca, nestes versículos, invoca a sua fraqueza. Não porque ele estivesse enfermo, mas porque se sentia abatido e perturbado por algo que lhe havia sucedido. E como sabemos que o propósito de Deus, ao dar-nos algum castigo, consiste em humilhar-nos, então, quando somos reprimidos sob sua vara, a porta se abre para que a sua misericórdia nos alcance. Então, Davi diz que até a sua alma está perturbada. Então, aqui ele se queixa de Deus se haver esquecido dele, ou que não tinha por ele nenhuma consideração, assim como que não tinha por ele nenhuma consideração. Então, assim como Davi, aparentemente Deus se mantém afastado de nós sempre que sua assistência ou graça realmente não se manifesta em nosso favor. Então, isso também isso faz com que nós possamos pensar que Deus não está atento ou nos abandonou diante daquela aflição. Então, Deus, em sua compaixão para conosco, permite que oremos para que se apresse em socorrer-nos. Mas quando nos queixamos abertamente do seu muito atraso, visando que nossas orações ou nosso sofrimento por essa conta não vão além dos limites ou há uma aparente indiferença da parte de Deus, devemos submetermos imediatamente à sua vontade, sabendo que o nosso desejo pela cura, o nosso desejo pelo livramento, o nosso desejo pela salvação diante daquela situação que nós nos encontramos, não está acima, nem deve estar acima da vontade de Deus mediante o contexto em que nós nos encontramos. Então, Davi clama, invocando a sua fraqueza, mas tendo em mente que ele não tem como ultrapassar aquilo que é a vontade de Deus. Então, caso isso aconteça com o caro irmão, tu tens que saber, não significa que Deus te esquecerá, o aparente esquecimento que tu vês da pessoa de Deus. Não, Deus nunca abandona os seus filhos, mas Ele sempre vai permitir com que nós possamos orar a tempo de Ele se apressar em socorrer-nos. Então é o que nos transmitem esses dois versículos, o versículo 2 e o versículo 3.
Agora vamos para o versículo 4 e o versículo 5 do presente Salmo. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará. Aqui Davi clama com que o Senhor volte-se a ele, de modo a livrar a sua alma. Ele se agarra na sua benignidade. Davi questiona a Deus da seguinte maneira: ele diz, no sepulcro quem te louvará? Quem te louvará? Então, visto que na morte não há lembrança de Deus, a intenção de Davi ao dizer essas palavras, ou ao proferir essas palavras, é mais ou menos a seguinte: se pela graça de Deus ele fosse libertado da morte, que seria agradecido e guardaria isso na sua memória, ou em memória, orando a Deus publicamente diante das pessoas devido ao livramento que Deus fizera para com ele, ou realizara para com ele. E lamenta que, se fosse retirado do mundo, ficaria privado de poder, do poder e da oportunidade de manifestar a sua gratidão, visto que, nesse caso, ele não mais estaria presente na sociedade dos homens para ali enaltecer ou celebrar o nome de Deus. A morte põe fim aos louvores a Deus aqui na terra, mas não devemos ou não se deduz desse fato que as almas dos fiéis, quando despida da sua ou do seu corpo, são privados de entendimento ou não são sensibilizados por qualquer afeição para com Deus. Então, porque depois da morte segue-se ao juízo. Então, aqueles que vão à presença de Deus não significa que estamos a falar concretamente dos filhos de Deus, aquelas pessoas salvas, não significa necessariamente que depois da morte ficam amém ou ficam apagados sem nenhuma afeição da pessoa ou da parte de Deus. Mas a ideia de Davi ao dizer essas palavras é que quem te louvará no sepulcro, no sentido de que ele não teria a oportunidade de enaltecer o nome de Deus pelo livramento ainda em vida. É o que ele transmite nesse versículo e nesses versículos que eu acabei de ler aqui. Agora vamos para o versículo 6 e 7 do nosso salmo. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha alma, faço nadar a minha cama, mojo o meu leito com as lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Bom, a dor que afligia Davi, podemos ver nessas palavras que era muito profunda. Até o seu físico foi afetado. Os seus olhos foram consumidos pela mágoa. De tanto gemido, as suas noites eram repletas de muitas lágrimas. Ele queria luz. Já não estava a aguentar aquela situação em que ele se encontrava. Então, ela era algo insuportável com a intensidade dessas palavras. Então, será que o meu caro amigo já passou por uma situação parecida? Será que as tuas noites já foram como as de Davi? Davi tinha sede do perdão e ele não dava trégua. Que Deus nos ajude sempre que estivermos dentro dessa situação. Que não possamos olhar para trás, mas devemos buscar as promessas que Ele permitiu ou que Ele permite com que nós possamos buscar. O que está aqui escrito na palavra de Deus. Se é Deus quem prometeu que na angústia nós devemos clamar a Ele, nós devemos buscar a Ele, a exemplo de Davi, nós devemos o fazer. Então, este é o grande ensinamento que este homem, Davi, quer nos transmitir com a sua dor.
Então ele usa figuras muito profundas para expressar a dor e o sofrimento que o afligia. Então vamos para os próximos versículos, que é o versículo 8 e 9. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Fui até o versículo 10, retificando aquilo que eu disse no início. Então, essas palavras que eu li nesses 3 últimos versículos mostram o alívio, não é, que Davi teve, não é? Depois de tanto clamor, muitas noites repletas de lágrimas, gemidos insuportáveis, os seus inimigos torcendo para a sua perdição. A bonança herda o coração de Davi agora. O Senhor ouviu o seu pranto, o Senhor ouviu o seu pranto, o Senhor ouviu a sua súplica. Importa salientar o seguinte: Davi não está a dizer que Deus já o livrara do que está a passar, mas sim ele transmite uma confiança de que Deus já ouviu o clamor dele. Tendo Deus ouvido o seu clamor, Davi tem a certeza de que Deus aceitará a sua oração, que em breve ele poderá se ver livre não só do pecado que o afligia, mas dos seus inimigos que buscavam a sua vergonha. Então, os seus inimigos, neste caso, se perturbarão e se envergonharão, pois Deus é quem peleja por nós. Bom, a iniquidade sempre vai nos assolar. Nós, como filhos de Deus, a iniquidade vai nos assolar. Mas a nossa postura quanto a isso é que faz a diferença. Se tu pecas por procurar meios mecânicos para aliviar a dor da tua alma, saiba que continuas em pecado, pois os meios mecânicos não nos trarão nenhum benefício, nem nos livrarão da dor do pecado que nos aflige. Apenas Deus é quem pode nos livrar disso. Mas se tu pecas e tomas a postura de Davi, que correu para os braços misericordiosos de Deus, ainda que ele te repreenda, o que é justo, ele nunca irá trancar as suas misericórdias na sua ira para contigo, pois com sinceridade o buscastes a tempo de o achar. Então que Deus te guarde e te abençoe, que este salmo possa ter contribuído para o fortalecimento daquilo que é a tua visão no que toca a dor e a aflição. Nos acompanhe, até a próxima.